2025, é melhor eu continuar fazendo casas para venda ou é melhor eu esperar esse ano, tirar o pé e esperar o que vai acontecer? Eu tenho recebido bastante pergunta, bastante dúvida. Em 2025, eu devo continuar construindo casa para venda ou eu devo aguardar, esperar passar o ano e ver o que vai acontecer? Com isso, o investidor, ele tem dúvidas. Ele tem dúvidas se ele continua fazendo casas para venda, que ele já vem fazendo, ou se com a Selic nesse patamar, com a Caixa Econômica Federal bloqueando e travando e dificultando o crédito, se é melhor ele ir deixar o dinheiro dele rendendo, aplicado no banco, num investimento, ou se ele continua fazendo casas para venda. E essas dúvidas, pessoal, são dúvidas que também eu não sei te dar uma resposta correta. Com isso, o que eu posso falar do ponto de vista oferta e demanda? Pessoal, as pessoas, o Brasil tem um déficit de casa própria muito grande. O Brasil ainda é um país onde as pessoas querem ter a casa própria. E muitas vezes, as pessoas que estão buscando ter uma casa própria, ela não só procura por motivos racionais, principalmente na hora da compra, principalmente na hora da escolha de uma casa, principalmente porque uma casa própria no Brasil ainda é algo que as pessoas ficam naquela casa por muitos e muitos anos. Isso se algumas famílias ainda permanecem na mesma casa a vida inteira. Então, por isso, pessoal, é algo que a gente precisa pensar é que sim, os juros altos atrapalha a venda de casas, é claro, porém e contudo, o mercado, as pessoas, elas continuam com essa necessidade, elas continuam com esse sonho. O que eu acredito que vai acontecer é que diminua um pouco, até porque para você ter o acesso ao crédito vai ficar um pouco mais difícil, então com isso, menos famílias conseguirão ter acesso ao crédito e sim, eu acho que as famílias terão que se planejar um pouco mais. Às vezes, ela ia dar uma entrada de 200 mil e agora, com as novas regras, ela terá que dar uma entrada de 300 mil e para isso, em vez dela conseguir fazer o que ela gostaria, em vez dela comprar a casa no mês, por exemplo, de janeiro, talvez ela vai ter que esperar até dezembro, talvez ela vai ter que esperar até agosto. Então, sim, por outro lado, a gente tem que pensar também que muitos investidores, muitas construtoras irão diminuir o ritmo. E com isso, a demanda e a oferta, ela pode se descasar em algum momento. E a gente sabe que o mercado imobiliário, ele não é um mercado onde todo santo mês a casa ela tem uma valorização constante, né? Os imóveis, de certa forma, o tipo de rentabilidade de um imóvel, ele é muito diferente, por exemplo, de uma renda fixa, ele é muito diferente de um CDB, onde todo santo mês ele vai subir lá 1%, 1%, 1%. O imóvel, às vezes, ele fica 2, 3 anos rendendo quase nada e aí no quarto ano ele do nada rende 30%. E não é que é do nada, são as condições de mercado, é a questão de demanda, a questão de próprio desenvolvimento imobiliário daquela região. Então, por isso que eu ainda acredito muito que ainda no ano de 2025 será um ótimo ano para quem está construindo para vender. Claro, temos que ter os pés no chão e entender aonde serão os nossos desafios. Eu acredito também que em março de 2025, março, abril, a questão de crédito da Caixa Econômica Federal já estará resolvida, ou seja, ela já estará com o seu orçamento para 2025 a pleno vapor. E com isso, ela destrava o mercado. Com isso, ela começa a liberar o crédito de forma mais rápida e começa também a liberar o crédito para uma parcela maior da população. Por outro lado, temos que entender também que neste momento a renda fixa está bem atrativa. Hoje não é difícil de encontrar rendimentos, aplicações que rendem 1% líquido ao mês.
Por outro lado, pessoal, temos que entender também que o mercado imobiliário, ele se divide, para mim, em 3 segmentos. Por exemplo, o segmento Minha Casa Minha Vida, esse é um segmento que em 2025, eu acredito que ele estará muito forte, porque as regras da Caixa mudaram muito pouco para essa classe de imóveis. Já os imóveis de classe média, que são imóveis até R$1,5 milhão de reais, esses sim sofreram um impacto um pouco maior das regras da Caixa e estão um pouco mais difíceis de conseguir a liberação para o financiamento. E temos também os imóveis de alto padrão. Esses, falando por si só, o alto padrão, primeiro, ele já não é tão dependente quanto a classe média e a classe baixa de crédito, de disponibilização de crédito, e mesmo que ele precise de crédito, ele também não é tão impactado assim pela questão dos juros estar um pouco mais alto ou estar um pouco mais baixo. Por quê? Porque a classe alta, ela tem sim um grande potencial para poder pagar uma parcela um pouco maior. É claro que eles não querem, não é isso que eu estou dizendo, mas a capacidade eles têm. Ou seja, se eles têm interesse em comprar um imóvel, gostaram do imóvel e eles estão buscando, e é esse o momento para eles, não é porque os juros estão um pouco mais alto que vai fazer com que eles decidam não comprar esse imóvel. Já as casas que estarão à venda acima do segmento Minha Casa Minha Vida e até R$1,5 milhão de reais, teremos que ter um pouco mais de atenção, trabalhar um pouco mais as questões tributárias, conseguir melhorias através de tecnologia, melhorias através de otimização de serviço, para que nós consigamos ainda ter um bom retorno. É claro, todo investidor que constrói uma casa para venda, ele busca retorno. Não tem ninguém aqui que está construindo uma casa simplesmente para falar, olha, eu construí essa casa, tá aqui, eu gastei X reais nela, te vendo por X reais. O construtor, o investidor, a construtora, ele teve um risco para construir essa casa. Então, durante todo esse tempo, ele buscou ter o quê? Um prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Prêmio de risco nada mais é do que o lucro líquido ali no final. Então, por isso que agora, com esse cenário que está agora, juros altos e crédito um pouco mais difícil, é necessário que tenha um estudo de viabilidade muito bem feito. Às vezes uma escolha de um condomínio ao invés de outro. Tem um condomínio que é um condomínio do lado do outro condomínio e que esse condomínio aqui, ele valoriza muito mais do que esse daqui. Então tudo isso faz com que nós tenhamos agora o dever de casa de estudar ainda mais. E eu te peço aqui que se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, isso ajuda muito o canal a crescer. E além do mais, não tem custo nenhum. Eu sou o Augusto Paiva e compartilho aqui nesse canal um pouco sobre construção civil e investimentos. Construo casas para venda desde 2018 e trabalhei no mercado financeiro por mais de 18 anos. Meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco das nossas rotinas, um pouco dos meus conhecimentos e fazer com que vocês, junto comigo, melhorem cada dia um pouco mais. E se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, coloca aqui nos comentários.